E dizia o autor Justo Vila: o viajeiro submerge-se emocionado no último lugar dos celtas que ocuparam estas terras há mais de 25 séculos. Nunca sentiu tanto assombro ante a magia e a abundância deste imenso bosque de azinheiras e sobreiros. A comarca da Serra do Sudoeste, um passeio pelo coração dos campos extremenhos. Nunca encontrei, amigo, melhor equilíbrio e mais perfeição entre a natureza e o homem, que apesar de atuar sobre ela, soube respeitá-la e amá-la para que continuasse viva como hoje ainda a vemos. A comarca da Serra Sudoeste de Badajoz compõe-se de imponentes campos salpicados por um conjunto de povoações em perfeita harmonia. Descobrimos o seu valioso legado patrimonial nos restos arqueológicos de um passado pré-histórico muito remoto, ou através dos singulares vestígios templários em forma de castelos e fortalezas, ou através de edificações como a Ermida da Virgem da Graça em Oliva de la Fronteira. Tudo isto em perfeita convivência com outras expressões etnográficas, como antigos moinhos, herdades, cabanas, lagares. É realmente surpreendente a viagem que iniciei por estas terras, as melhores terras do mundo. Encontramos-nos na comarca Serra Sudoeste de Badajoz, assim chamada pela sua situação dentro da província. As províncias andaluzas de Huelva e Sevilha ao sul e Portugal a oeste tornam-na ainda mais rica em diversidade e cultura. São formosas as suas povoações: Salva León, Salvatierra de los Barros, Valle de Matamoros, Taínos, Valencia de Monbuey, Valle de Santana, Oliva de la Frontera, Fregenal de la Sierra, Higuera la Real e no centro, Jerez de los Caballeros. Esta já não é a antiga comarca que um dia abandonaste. Agora converteu-se numa zona privilegiada. Com os acessos melhorados, podemos chegar através da Nacional 435 desde Badajoz, das provinciais 101 e 112 desde Zafra, onde chegaremos pela Nacional 630 à altura de Los Santos de Maimona. Também podemos usar os aeroportos de Sevilha e de Talavera de la Real. Podes deleitar-te neste maravilhoso mundo dos sentidos e sonhar à noite em alojamentos típicos e tradicionais nesta comarca. São as casas rurais, ornadas até ao último pormenor, onde o descanso é prazenteiro e a tranquilidade e o silêncio são as notas dominantes. A noite pode surpreender-nos desprevenidos, mas a Serra Sudoeste está preparada para que nenhum visitante fique sem sonhar entre paredes acolhedoras. Dezenas de hotéis povoam a comarca, onde podemos hospedar-nos para receber todos os serviços necessários. Mas se aquilo que queremos é viver a essência e a tradição de cada lugar, não podemos esquecer os seus restaurantes, onde podemos apreciar muitos pratos típicos. Em tascas e pousadas, ao calor da fogueira no inverno, ou protegidos do resplendor solar no verão, há sempre lugar para o faminto e para o sedento. Aí estão os deliciosos enchidos,
onde sobressai, por méritos próprios, como grande embaixador, o presunto ibérico. Há outros pratos suculentos, como a caldeirada de cordeiro, as carnes frescas de retinto, o bacalhau em gaspacho, o leitão frito, os refogados, os cogumelos e outros apetecíveis frutos da terra, capazes de satisfazer os apetites mais exigentes. Tudo regado com vinhos da terra, conservantes na atualidade excelentes caldos artesanais. Outra maneira de conhecer a natureza, mas com outros sentidos. Imbuir-nos de algo mais que a paisagem pela vista. Jamais veremos coisa igual. O que mais surpreende quem visita esta zona é esse perfeito equilíbrio a que antes me referia. Um equilíbrio a meio caminho entre a tradição e a modernidade. Refiro-me a atividades de raiz ancestral, como a distribuição das seculares terras comunais da herdade de Monte Porrinho de Salva-Leão ou as de Valência de Momboé. No primeiro caso, mantém-se essa distribuição histórica, mas procurando um benefício produtivo, conseguido através de uma pulsante indústria do futuro. O Salão do Presunto Ibérico de Jerez de los Caballeros é um ponto de encontro entre produtores e elaboradores do sector porcino. A transformação da carne do porco ibérico é motor da economia da comarca. Lembrem-se que estamos a falar de alguns dos melhores produtos de Espanha. Lembrem-se, as melhores terras do mundo. Ainda podemos ver oleiros numa das povoações da Serra Sudoeste, acariciando a argila, como dizia o poeta, sempre com sonhos entre os dedos. Salvatierra de los Barros, destacadíssimo centro de olaria de renome ancestral, conta com o Museu de Olaria, onde podemos ver a essência deste nobre ofício nas peças mais singulares da tradição salvaterrense. A exploração do sobreiro e a elaboração da cortiça, com pequenas fábricas associadas à extração e transformação deste recurso tão abundante na Serra Sudoeste, colocam-na como a segunda zona produtora de cortiça de Extremadura. O sistema de criação extensiva de várias espécies ganadeiras, ou a produção quase artesanal de carvão vegetal e granito, entre outras atividades, colocam a comarca como uma referência firme do desenvolvimento sustentável. Mas isso não foi o que mais me surpreendeu. A imagem tradicional desapareceu ao contemplar uma nova e poderosa industrialização. Indústria moderna e em crescimento, representada principalmente pela indústria cárnica e um complexo siderúrgico que emprega dezenas de pessoas e que chegou a ser um dos mais notáveis a nível nacional. Tudo isto, unido ao setor têxtil, ao da joalharia e ao da bijuteria, fazem com que a comarca tenha uma projeção internacional no mercado. Mas há mais: laboratórios agroalimentários, parques industriais que contam com múltiplas atividades assentadas na região, tais como a obtenção e embalagem de manteiga de porco, cozedeiros de marisco, fábricas de cosméticos, armazéns de materiais de construção, carpintarias, fábricas de produtos reciclados plásticos, hotéis, embalagens de azeite, etc. No entanto, o grande recurso da comarca, aquele que sem dúvida marca a sua identidade, é o seu património rural,
juntamente com a sua valiosa herança histórica. De tudo isto, pode conseguir informação pormenorizada nos postos de turismo, como o de Fregenal de la Sierra ou o de Jerez de los Caballeros. Instalações modernas, onde profissionais competentes podem orientar a sua visita. A perfeita harmonia e o desenvolvimento sustentável são termos perfeitos numa zona privilegiada pela natureza. Para o seu conhecimento e difusão, foram criados vários centros de interpretação. São centros como o da Herdade de Monte Porrino, desde onde se contemplam as suaves ladeiras das serras, marca de identidade desta comarca. Serra Brava, Serra de Santa Maria e Serra de Monsalude. Os bosques de azinheiras e sopreiros da Serra Sudoeste, adornados pela magia e feitiço de um céu azul, seduziram antanho os primeiros povoadores e surpreendem agora aqueles que se adentram por entre estas árvores centenárias. O valor dos ecossistemas e dos recursos naturais põe-se de manifesto na aula da natureza La Zafrilha, em Fregenal de la Sierra, onde pode aprofundar os seus conhecimentos sobre esta zona. Valência de Monboé, a mais fronteiriça destas povoações, conta com um centro de interpretação que dá a conhecer o encanto destas paragens. Aqui é palpável a influência portuguesa na sua arquitetura popular. Mas não há somente natureza. Os nossos sentidos podem ficar ainda mais maravilhados observando o valioso património histórico que nos brinda a Serra do Sudoeste. Os vestígios proto-históricos de cistas e enterramentos, os letreiros de Nihata, a base material e cultural celta, presentes em ruínas tão relevantes como o Castro de Capote e a Higuera La Real, ou de Nertóbriga, e os vestígios romanos estendem-se por toda a comarca. As vilas rústicas romanas, construções destinadas à exploração agroganadeira, aparecem em muitos lugares. A vila romana de El Pomar, em Jerez de los Caballeros, é uma expressão mais da Hispânia Bética que se converteu em lugar de produção agroganadeira, exploração mineira e de ócio luxuoso para patrícios romanos procedentes da urbs. Jerez de los Caballeros, epicentro desta monumental paisagem, foi declarado conjunto artístico monumental em 1966. O seu castelo foi o baluarte do último templário, hipótese sustentada por historiadores de renome que descreve a antiga Xerez de Badajoz como o último bastião templário na Europa. Para não aceitar decisões do seu tempo, aqueles velhos monges guerreiros enfrentaram-se à morte na Torre Sangrenta. Fregenal de la Sierra, declarada Conjunto de Interesse Histórico-Artístico em 1991, possui também a sua fortaleza pertencente à Ordem do Templo. No seu pátio de armas ergue-se a famosa Praça de Touros de Fregenal.
Sem dúvida, a comarca Serra Sudoeste foi um dos grandes domínios templários no sul da Península Ibérica. O caráter religioso que as ordens militares imprimiam nos habitantes de então manifesta-se nos edifícios religiosos posteriormente levantados em algumas das povoações da comarca, como um mosaico arquitetónico. Percorrendo a pé as serras do Sudoeste, acabaremos por descobrir os belos lugares que irão aparecendo no nosso caminho. Surpreende-nos a magia da paisagem, a beleza e o tipismo de povoações como o Val de Matamoros, onde podemos contemplar emocionados os relevos recortados no horizonte. Importante é também a fauna diversa que constitui um foco substancial de recursos, principalmente para o desenvolvimento de novos produtos no âmbito do turismo ecológico, cinegético e da pesca fluvial. Todas as espécies características dos ecossistemas mediterrâneos se encontram nesta comarca. O interesse da sua fauna aviária, representada pela cegonha negra, foi reconhecido com a declaração de Zona de Especial Proteção para as Aves, ZEPA. Resulta interessante conhecer o calendário festivo das localidades que configuram a comarca Serra Sudoeste, onde, como em outras tantas povoações, o caráter religioso se funde com o pagão, dando origem a um grande número de festas que manifestam o espírito alegre e buliçoso das suas gentes. As romarias são peça fundamental nas festas anuais. Os habitantes convivem entre a algaraviada e as manifestações religiosas. Na romaria de El Palancar, Val de Santa Ana, os bailes tradicionais extremenhos têm um papel essencial. Foi aqui que nasceu uma das canções mais conhecidas do folclore popular extremenho, o Palancar. Não podemos esquecer a Romaria de Santo Isidro, tão ligada aos costumes desta comarca. Cada 15 de maio leva-se o santo em procissão à sua ermida, através do campo florido, quando a primavera se encontra na sua máxima expressão. Em Fregenal de la Sierra celebra-se desde há 500 anos a Romaria da Virgem dos Remédios. A devoção e a fé na padroeira fazem peregrinar milhares de habitantes até à sua ermida. Outra romaria célebre é a dos ciganos nesta mesma localidade. No último domingo de outubro, reúne-se o povo cigano no terreiro da mesma ermida da Virgem dos Remédios, manifestando a sua fé e gratidão. Uma multidão de peregrinos, vinda de diferentes pontos da geografia nacional e internacional, festeja a sua romaria cigana na sua mais pura tradição calé, aproveitando para reunir-se com os familiares que vivem longe. Dentre as atividades religiosas mais destacadas, escolhemos a Semana Santa de Jerez de los Caballeros, declarada de interesse regional e uma das mais importantes de Extremadura. As suas belas imagens percorrem o traçado sinuoso desta povoação, onde as procissões constituem um momento de surpresa para o espectador. Oliva de la Fronteira converte-se todos os anos em Jerusalém quando chega a Semana Santa. Os seus habitantes representam a paixão de Cristo, onde não faltam Pilatos, Caifás, Barrabás ou Jesus. As ruas, praças e palácios
são o palco natural onde não falta o Gólgota para crucificar a Cristo. Outra festa que não podemos esquecer é a das Cruzes de Maio em Zaínos, representativa das expressões folclórico-festivas da comarca. Viajar a Zaínos desde Jerez ou desde Oliva constitui um dos espetáculos mais agradáveis que podemos contemplar. Esta é a comarca Serra Sudoeste, zona de hospitalidade, de história, tradição e cultura, à mistura com modernidade, indústria, recursos humanos e naturais que certamente surpreenderão qualquer turista. Já se sabe, estamos ante a melhor terra do mundo. A Associação para o Desenvolvimento Rural Jerez Serra Sudoeste, ADERSUR, é um grupo de ação local que trabalha para a melhoria das condições de vida e para a busca de alternativas de desenvolvimento socioeconómico da comarca. Para conseguir estes ambiciosos objetivos, sempre no âmbito das câmaras, empresas e outros agentes económicos do território, a Associação, graças aos instrumentos financeiros proporcionados pelas políticas de desenvolvimento rural, intervém em atuações tendentes à valorização de recursos endógenos, principalmente produtos associados ao campo, assim como do património natural, cultural e histórico da comarca, integrando a oferta de recursos com o potencial turístico da Serra Sudoeste.